Olha só, primeiro foi a Malu Gaspar, depois foi o Pablo Ortelhado e agora é o Carlos Andreasa. Todos eles repetindo em uníssono uma mesma mensagem. Xandão passou dos limites, não pode deixar o Xandão fazer o que o Xandão está fazendo. Não, não, não. Para tirar Bolsonaro era justificado, mas agora, como é que a gente vai fazer, né? Pelo menos o Carlos Andreasa aqui, ele está com a visão correta de que o Xandão não vai voltar para a garrafinha dele, não vai voltar para o quadradinho dele, né? O gênio xandônico não voltará mais à lâmpada, é o que diz o Carlos Andreasa aqui. De fato, a expectativa é que, infelizmente, só vai piorar daqui para frente, né? Mas o curioso dessa história é pensar por que os jornalistas agora, de repente, todos eles parecem estar criticando Alexandre de Moraes, né? Eu já falei sobre isso no meu primeiro vídeo que eu fiz da série lá da Malu Gaspar, que a impressão que eu tenho é que agora eles viram que o Alexandre de Moraes tem poder, inclusive, sobre o Lula. Agora que o Alexandre de Moraes decidiu barrar o Messias e favorecer o Pacheco na vaga do STF, né? Aí o pessoal se deu conta que agora o cara tá super poderoso. Não, peraí, Xandão, a gente deixou você fazer essa avacalhação toda, mas era para bater no Bolsonaro. Se não é para bater no Bolsonaro, não pode bater no Lula, não. Lula não pode, né? E agora eles viram que que estão com esse problema, porque o Xandão não vai parar, né? E não é só isso não. Eles já estão preocupados também porque eles já viram que esse negócio vai dar ruim, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Praça dos Três Pintinhos, Associação Lacrola Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Carlos Andreasa tá falando aqui que o gênio xandônico não voltará mais à lâmpada. E é verdade, pelo menos ele está sendo mais sincero. Enquanto a Malu Gaspar e o Pablo Ortelhado estão falando, não, porque agora o STF tem que se conter, que não pode ter mais tanta liberdade, tem que ser contido e coisa e tal. Agora ele está falando que não vai voltar, né? Ele coloca aqui, por exemplo, aquilo que eu falo para vocês. A ditadura ela sempre começa com uma tentativa bem intencionada de resolver um problema. Por exemplo, no caso lá de 64, resolveu o problema da Revolução Comunista, que muita gente acreditava que aconteceria. Na verdade, ninguém sabe se haveria mesmo Revolução Comunista ou não, e agora também é da mesma forma. O Alexandre de Moraes supostamente começou com a intenção bem intencionada de evitar o golpe do Bolsonaro, né? O golpe do Bolsonaro não existiu em momento algum, mas eles sentiram a necessidade de tirar Bolsonaro da política de qualquer jeito. Por quê? Porque Bolsonaro continuaria com muita força na política brasileira e vai continuar. Inclusive, é inútil esse esforço todo deles aí, porque no final das contas o que eles estão fazendo é destruir a democracia brasileira completamente, né? Mas enfim, começa assim. Só que é lógico, quando você começa a usar mecanismos que não são constitucionais, mecanismos que estão fora do padrão democrático, você enfrenta críticas. E esse pessoal que já está fragilizado enfrentando crítica começa a entender essas críticas como ataques. E assim foi na ditadura militar lá dos milicos em 64. A ditadura começou leve, começou uma coisa, não, o regime militar começou leve. À medida que foi passando o tempo, que foi começando a piorar, 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 mais perseguição, mais perseguição, mais perseguição, até culminar no AI-5, né? O Xandão a mesma coisa, começou leve, começou lá com o inquérito das fake news e coisa e tal, perseguindo o pessoal ali, mas sem muita coisa. Agora já tá botando o Bolsonaro na cadeia, 17 anos de cadeia. Aliás, uma coisa curiosa, vocês viram que ontem saiu a condenação do Pedro Castilho, lá do Peru, né? Que efetivamente deu um golpe, que foi na televisão e falou, tá fechado o Congresso, não sei o que lá, não sei o que lá, 11 anos de cadeia que recebeu o Pedro Castilho no Peru. O Bolsonaro, que não deu golpe nenhum, que não teve nenhuma ação, né? Ele queria dar golpe, ele pensou em dar golpe, pode ser, mas pensar em dar golpe não é dar golpe, imaginar alguma coisa, querer alguma coisa não é crime. No final das contas, se ele não fez nada no sentido de dar um golpe, não há crime nenhum, mas mesmo nesse caso, o Bolsonaro, 27 anos de cadeia, olha só a diferença, 27 anos de cadeia, num caso que no Peru foi 11 anos de cadeia para o cara que efetivamente tentou dar o golpe, né? Que efetivamente foi na televisão e dissolveu o Congresso, não sei o que lá, deu errado o golpe dele, né? Enfim, é um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo, mas não vai parar por aí. Por quê? Cada vez que você critica ele, ele começa a entender isso agora como um ataque, né? E vai responder à altura, né? Então tá aqui, ó, ele coloca aqui, ó, que o vício de função no qual uma vigília logo consistirá em um disfarce para movimentos populares criminosos. Exato, né? A vigília que o Flávio Bolsonaro foi fazer lá, pô, uma vigília, reza, o pessoal ia reunir e rezar. Ah, não, que isso pode ser, tem o mesmo modus operandi de movimentos populares perigosos. Esse conceito que cabe tudo é lindo quando se condena a baseada sem individualização de condutas aqueles que não gostamos, né?
Pois é, o Carlos Andreasa estava nessa também, né? Também não gostava do Bolsonaro, também queria que fosse todo mundo preso também, não estava nem aí para isso, né? Enfim. Xandão fica, não o indivíduo, fica o exemplo do criador de direitos, inventor de cautelares e coisa e tal. Não se dá poderes extraordinários a um indivíduo feito herói e depois se espera que ele renuncie a essa condição. Isso é uma coisa que é verdade, tá? Poder, meu amigo, é bom pra caralho, cara. É muito gostoso, bicho. É difícil, igual drogas. Tu acha que vai. Ah, não, vou fumar um crackzinho aqui e vou sair de boa, não vou viciar, não. Você vicia. É uma coisa que faz muita diferença. A mesma coisa que o poder, cara. Poder vicia pra qualquer um. Você pode falar, não, se fosse eu jamais me apegaria ao poder, eu faria coisa de. Não, todo mundo se apega ao poder, cara. O Alexandre de Moraes jamais vai abrir mão disso daqui, né? E o pessoal está colocando aqui agora, aqui, ó, o cronista se lembra do argumento dos fãs do então juiz delegado, segundo o qual ele expandia o seu poder em decorrência da falta do Procurador-Geral da República, porque o Aras não queria processar o Bolsonaro, não queria culpar o Bolsonaro, e aí ele ia expandindo porque o Aras não estava agindo, estava substituindo o Aras. Falavam isso, os jornalistas falavam isso. No entanto, saiu o Aras, entrou o Boné e ele continuou crescendo o poder do mesmo jeito. E é isso que vai acontecer, meu amigo. O cara está descontrolado. Deram para esse cara um poder enorme, justamente porque queriam tirar o Bolsonaro a todo custo. Esse é o ponto. Esse é um outro ponto que esse pessoal todo está chateado, né? Um ponto, como eu já falei, porque agora o Alexandre de Moraes, eles já viram que o Alexandre de Moraes começou a se virar pro Lula. Não, peraí, pô, como é que o Lula ousa indicar o Bessias pro STF? Não pode. Ah, mas a Constituição tá dizendo que é o presidente que escolhe. Mas foda-se, pô, que a Constituição não existe mais. O que existe agora é a cabeça do Xandão, o Xandão que decide o que quer, pô. Foram vocês que começaram com essa regra. Foi a esquerda que começou com essa regra que Constituição não importa. O que importa é o que está na cabeça do Xandão. Se o Xandão acha que tem crime, pronto. Né? Foda-se. Ah, não, mas não cabe recurso. E daí? Qual o problema? Ah, mas está na lei dizendo que tem que ter recurso. Não interessa, amigo. Está na cabeça do Xandão é o que interessa. A esquerda, para tirar Bolsonaro na cacetada no jogo político, inventou esse negócio e agora está sofrendo nisso daqui. Isso é um dos motivos. O outro motivo é o seguinte: esse pessoal tá vendo que isso vai dar merda. Já há algum tempo eles estão vendo que isso vai dar merda, né? Porque o Alexandre de Moraes errou demais, né? Aquela questão da vaza-toga, porque aquelas mensagens trocadas, não tem como aquilo não dar merda, cara. Não tem como esconder isso da história. Ou seja, isso vai chegar a algum momento que o pessoal vai perceber o absurdo que foi o Xandão. Enquanto o Xandão não tinha ainda condenado o Bolsonaro, esse pessoal ficava quietinho. Por quê? Porque eles queriam condenar o Bolsonaro. Então eles ficavam quietinhos. Eles sabiam que estava fazendo merda, eles sabiam que era um tribunal de exceção, eles sabiam que o direito estava sendo vilipendiado, mas ficava todo mundo caladinho na imprensa. Não, senão ele não vai conseguir prender o Bolsonaro, deixa ele prender o Bolsonaro. Agora prendeu o Bolsonaro, esse pessoal está começando a tirar o corpo fora. Não, olha só, eu alertei para a ditadura, né? Tá a Malu Gaspar, o Pablo Ortelhado, o Carlos Andreasa. Não, tá vendo como é que eu avisei da ditadura? Eu avisei da ditadura aqui. De súbito, criminalizada a expressão que considere haver uma ditadura do Supremo. Não pode dizer que tem ditadura do Supremo. Isso é um ataque ao Supremo? Não pode, mas é igualzinho uma ditadura. Ele faz a mesma coisa que os milicos faziam. Mas não interessa, não, porque aqui é o Xandão. O Xandão é o herói da democracia, não pode chamar ele de ditador, né? Aqui, ó, o sujeito tem o direito de difundi-la. Ele está falando aqui sobre a ideia, né? Sem que a prática o classifique como agente de uma organização criminosa. Mas agora tudo virou esse movimento popular criminoso que o pessoal vai colocar aí, e pronto, né? Ou seja, ele está vendo um problema aqui. Por que esse pessoal, esses jornalistas todos estão vendo esse problema agora? Como eu falei, eles sabem que vai ter problema, estão começando a tirar o corpo fora, e não gostaram do Xandão interferir na escolha do Lula para o STF. Eles querem o Bessias. Os jornalistas são esquerdistas, todos eles. Né? O Gramsci em pessoa fazendo essas coisas aqui. Então estão chateados com o Xandão por conta disso. Não vai mudar nada, isso aqui pode ter certeza. Não vejo a hora agora do Alexandre de Moraes se virar contra esse pessoal. Vai ser divertido pra caramba. Porque, de novo, é um monstro que eles criaram. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.